mais uma vez, a economia essa semana foi muito agitada. Brasil sendo rebaixado, a CPI da Petrobras, aliás, Petrobras, que está na mídia há vários dias. Como que fica a economia brasileira? Do nosso lado, o professor economista José Nivaldo Luchetti. Prazer novamente tê-lo conosco. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bem, Neuza, a economia brasileira, se nós analisarmos os últimos 20 anos, ela vem bem, né? Porque nós nos livramos daquele passado de alta inflação, né? de vulnerabilidade externa, do país ficar inadimplente, como ficou em 82, no Setembro Negro e tal. Quer dizer, de 94 para cá, as coisas melhoraram muito, né? O Brasil finalmente conseguiu eliminar a inflação. Mas, depois da bonança, sempre vem, né, o problema. E aí, nos últimos anos, né, nós aproveitamos aí esse boom da economia internacional, a China comprando as nossas commodities, né, aço, minério de ferro, soja, carne, açúcar, enfim, nós passamos um bom momento depois da estabilização. Nos últimos anos, quando veio 2008, uma pequena crise, uma grande crise, aliás, na economia americana e europeia, nós reagimos de uma forma, né, baixando os impostos do IPI do carro e da linha branca, deu até resultado, né? Aumentamos muito a nossa frota de veículos, mas, enfim, o consumo de petróleo aumentou muito. Em 2008, o Brasil produzia 2 milhões de barris de petróleo e consumia 2 milhões. Hoje ele produz os mesmos 2 milhões, ou até um pouco menos, e consome 3 milhões de barris. Nós estamos importando 1 milhão de barril por dia de petróleo. Isso aí dá uma conta de 100 milhões dia, 3 bilhões mês. Então, está provocando um rombo nas contas externas. Ao mesmo tempo, para evitar a inflação, o governo tem segurado o reajuste de combustíveis, né? Não tem praticado internamente preços correspondentes ao preço do petróleo no mercado internacional. O petróleo é uma commodity, né? O preço dele é ditado pelos mercados internacionais. Isso aí gerou, então, um prejuízo para a Petrobras, que vem operando já há 2 ou 3 anos com caixa baixo, ela compra caro e vende barato, né? Perdeu a capacidade de investimento, por isso a produção não subiu, né? E isso aí ajudou a segurar um pouco a inflação. Mas aquilo que você segura, né? Na época dos planos cruzados, Bresser, Verão, que se tentava controlar a inflação com congelamento, funcionava por um tempo, por muito tempo não funciona, porque é a lei da oferta e procura, o mercado é que determina. Então agora está chegando a conta, digamos assim, né? Então a pressão sobre os preços é muito grande, nós acabamos de ver na semana, né, a inflação de março deu quase 1%, né, anualizada mais de 6%. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos rebaixados na nossa nota aí na agência de classificação de risco, isso é resultado de uma série de outras questões que levaram os nossos fundamentos macroeconômicos a ficarem ruins. Agora, esses fundamentos talvez precise, digamos, para que nossos telespectadores entendam, né, é melhor explicar o que seriam eles. Por gentileza. Aliás, não sobe a gasolina, mas o álcool, que situação! O que aconteceu? O setor do álcool vive uma crise sem precedente. Olha, aí a questão foi a seguinte: como o governo represou o preço da gasolina, o preço do álcool teve que ser mantido baixo, porque senão não ficava competitivo, as pessoas iam só abastecer com gasolina. E esse preço baixo do álcool causou um estrago nas finanças, né, no funcionamento das usinas, né? As que puderam passaram a produzir mais açúcar, mas de qualquer maneira a produção de etanol, né, ficou, nos últimos 2 ou 3 anos, o preço do etanol na bomba não cobria os custos, né, das usinas. Então, agora teve um reajuste para que elas não acabem de quebrar definitivamente, digamos assim, né? Mas você ia fazer uma colocação, né, professor? Um esclarecimento, professor. Olha, talvez a notícia que a maioria das pessoas menos perceba, mas é grave, foi o rebaixamento do Brasil no nosso rating, na nossa classificação entre as economias do mundo. Existem 3 ou 4 agências de classificação de risco no mundo, né? A Moody's, a Standard Poor's, e uma delas, na semana retrasada, baixou. O Brasil tinha conseguido, lá em 2006, depois de muito custo, depois de muito controlar a inflação, manter os fundamentos macroeconômicos sólidos, ele conseguiu o que nós chamamos de investment grade, quer dizer, grau de investimento, né? E isso aí, qual o efeito disso? O país consegue captar recursos no exterior a juros mais baixos, né? Então, investidores internacionais veem o Brasil como um porto seguro para investir. Por isso que o Brasil recebeu
bilhões de dólares de investimento, nossas reservas estão lá em próximo de 400 bilhões de dólares, isso aí foi muito bom para o país. Agora, esse rebaixamento, ele é ruim porque esses investidores institucionais começam a ver a gente com um pouco de preocupação. Empresas brasileiras e o próprio governo, para captar dinheiro no exterior, já vai ter que pagar um juro um pouco mais alto. E as pessoas vão perguntar por que eles rebaixaram. Desde que nós estabilizamos a economia, a nossa estabilidade ela foi mantida num tripé. 3 fundamentos que deveriam ser mantidos para que a economia ficasse estável. O primeiro fundamento era a meta de inflação. Qual é a meta de inflação? 4,5% ao ano, podendo variar 2 a mais, 2 para menos, 2,5% ao ano ou 6,5% ao ano. Nos últimos 3, 4 anos, nós estamos dentro da meta, mas estamos lá perto do teto da meta. Então, isso significa que nós temos aí uma pressão inflacionária. Então, é um fundamento que já não está muito mais seguro. O outro fundamento é o câmbio flutuante. O que é o câmbio flutuante? O preço do dólar em relação ao real flutuar de acordo com o mercado. Nós ainda estamos com o câmbio flutuante, mas a nossa flutuação hoje é chamada de flutuação suja. O que é a flutuação suja? É quando o governo eventualmente intervém. Se o dólar está subindo muito, ele intervém vendendo o dólar para segurar. Se o dólar está caindo, ele intervém comprando. Se é preciso o governo intervir, é porque o fundamento não está muito bom. O terceiro fundamento, esse é o mais grave de todos, é a tal da meta de superávit fiscal. O que é isso? O que é o superávit fiscal? O superávit primário. Superávit fiscal primário. O governo arrecada e tem as suas despesas. O superávit primário ele tem que fazer uma economia de pelo menos 2 ou 3% do PIB dessa arrecadação em relação ao gasto, e essa economia é uma garantia de que ele pode pagar os juros da dívida. Tá? E nos últimos 2 ou 3 anos, ele não tem feito essa economia, e no ano passado, por exemplo, para atingir a meta do superávit primário de 79 bilhões, que era necessário, foram feitos algumas maquiagens, alguns ajustes contábeis aí que acabaram aparecendo e tiraram a credibilidade de quem está lidando com isso. Então, a somatória dessa pressão inflacionária, com a flutuação suja do câmbio e o superávit fiscal não conseguido por economia, né, por corte de gastos, fez com que esses fundamentos estão balançando, por isso que nós perdemos esse grau de investimento, digamos assim. Por isso que a gente sempre traz nesse programa economistas, porque a gente gosta de falar de tudo, saúde, economia, para que você, nosso telespectador, esteja sempre muito bem informado. É fundamental estar informado, saber exatamente como andam as coisas. E, pelo jeito, a economia do Brasil, como diz no ditado popular, a coisa está preta. No passado dizia, a vaca foi para o brejo. Não foi ainda não, né, professor? Não foi não. Mas não está fácil não, hein? Olha, a questão é a seguinte, é possível acertar, nós estamos bem, nós subimos de nível nos últimos 20 anos, só foi acabar com a inflação, mudou a situação. O problema é que nós não podemos vacilar para voltar à inflação, porque essa não fazer o superávit primário e não pagar pelo menos parte dos juros, os juros da nossa dívida interna, eles são mais de 200 bilhões de reais por ano. Se você não tiver nenhuma economia para pagar uma parte deles, todos esses juros viram nova dívida. A nossa dívida interna, que há 15 anos atrás era 400, 500 bilhões de reais, hoje ultrapassou 2 trilhões. A Selic está 11% ao ano, 2 trilhões, isso aí dá mais de 200 bilhões por ano. Se você tiver que emitir novos títulos toda hora para pagar esses juros, essa dívida vai ter um crescimento explosivo, não pode deixar isso acontecer. Então, mas para resolver isso, o fundamental é o corte de gastos públicos. Nos últimos 10, 15 anos, de 2002 a 2014, as receitas públicas saltaram de 500 bilhões para mais de 1 trilhão e 500 bilhões. Isso aí foi um crescimento muito maior do que as despesas da época, mas é que se aumentou as despesas mais do que o crescimento da receita. E aí a dívida cresce. Então, o que é necessário? Ajustar, equilibrar as contas públicas, e isso exige corte de gastos. E corte de gasto nenhum governo gosta de fazer, porque vai desagradar alguém. E aí você perde voto, você corre risco em eleição. Em ano eleitoral, corte de gasto é mais difícil de ser feito. Agora, uma coisa é certa, nós não vamos debandar, a inflação não vai explodir, mas se nós passarmos esse ano com um crescimento aí de 2%,
com a inflação batendo o teto da meta e o superávit primário não pagando parte dos juros, o que vai acontecer? Quem assumir em 2015, seja a Dilma reeleita ou qualquer um dos outros dois candidatos, vai ter que fazer esses ajustes, fazer esses cortes. Nós, economistas, chamamos isso de dar o remédio amargo. Tá? E o remédio amargo é aquele que cura. Você pode dar um contra a febre, contra a dor, você aparentemente alivia, mas ela volta. O remédio amargo é aquele que cura a doença. Esse, ele causa um pouco de desconforto, especialmente para o prestígio, para a aprovação de quem está no poder. Mas eu costumo falar até para os meus alunos na faculdade, governante bom é aquele que é criticado porque faz cortes. Que mantém o equilíbrio das contas públicas. Isso é o fundamental. Obrigada, professor. Agradeço. Olha, esse professor Luchetti dá uma verdadeira aula, né? Como é uma delícia ouvir os seus esclarecimentos, as suas explicações. A gente volta num minuto só. Até já.